Tá gravando. Então, pessoal, como a nossa aula de geografia é a última aula antes da prova, quero lembrar vocês que lá na Senec Digital, lá na plataforma, eu já postei mais cedo todo o conteúdo que vai ser cobrado para a prova, as páginas que vocês têm que estudar para a prova também. Hoje eu vou terminar de fazer a correção do exercício para vocês poderem estudar. Fala, Leandro. Qual é o guia, qual é a matéria? Então, vou falar agora. Lá na Senec Digital, eu passei para vocês o dia e qual é o conteúdo. Então, vamos lá. Geografia, 7º ano, vai ser dia 18/5, ou seja, segunda-feira que vem, podem anotar. Dia 18/5, segunda-feira. E as páginas são da página 26 até a página 58. Lembrando que isso é geografia. Fala as páginas de novo, por favor. Oi? Poderia repetir a página? Posso. Vai da página 26 até a página 58. É o que, professor? Da página 26 até a página 58. Geografia. Tá? Tá. A prova é isso? Isso é a prova de geografia que vai ser na segunda-feira agora, tá? Lembrando, turma, que tudo isso tá na Senec Digital. Já postei lá na Senec Digital para vocês poderem acompanhar, tá bom? Alguém não entendeu o que eu falei? Eu não consigo escutar. É 26 é o quê? Da página 26 até a página 58. Ok. Bom dia, professor de geografia. Bom dia. Bom dia, turma. Bom, vamos começar então, né? Antes de eu fazer... Oi? Posso falar um negócio? Pode. O professor de história falou pra eu não contar pra você, mas o professor de história queria emendar o recreio. Tomar um recreio Tirar de um pouco da vocês, sua né? aula. Entendi, Fica injusto, né? É, né? Dá 2 aulas. Bom. Aí, Então, professor, olha. fala, o que é isso? A palma da sua mão? Aham. Cala a mão. O que é isso, cerol? Meu Deus do céu. É maquiagem, cara. Ah, tá. Quer me matar do coração? Que susto, cara. Pensei que você tivesse cortado a palma da mão com cerol. Nossa. Professor, Nossa, que Agora me deu nervoso. uma agonia do Professor. caraca. Oi. eu já volto, tá? Tá, sem problema. Bom, turma, o negócio é o seguinte. Então, eu vou passar os tópicos para vocês agora, rapidinho do que vocês serão cobrados para a prova. E ao finalzinho dessa aula, eu vou fazer a correção. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Olha só. Opa, espera aí. Aí. Bom, vamos lá na página 26. Bom, turma, o que vocês têm que saber sobre a população brasileira que vai cair? Primeira coisa, anotem aí o tópico. Posso falar? Povos formadores do Brasil. É o primeiro tópico. Calma aí, professor. Vamos rapidinho, que só tem uma aula, hein? Professor, no caderno? Tanto faz. Pode anotar onde você quiser. São os tópicos que você tem que estudar, entendeu? Deixa eu conseguir. Pode falar. Então vamos lá. Povos formadores do Brasil. É o primeiro tópico. Segundo tópico. Culturas. Anotem aí. Estão anotando? Culturas. Professor, mas aí é só marcar o que eu tenho que ler? Não, o que vocês tinham que marcar durante as aulas eu já mostrei.
Agora, Não, eu só... para marcar os tópicos que é para ler? Para ler? Como assim? Não, eu tô falando os tópicos do que vai cair na prova. Ah, tá. É porque eu já fiz as questões, então eu tô falando o que vai cair, entendeu? Vamos lá, segundo tópico. Culturas introduzidas. Culturas introduzidas pelos povos que vieram de fora. Então, esse é o segundo tópico. Um exemplo. Vou falar sobre as festas católicas, né? É uma cultura que veio com o povo português. A cultura e a religião católica. Então, isso veio de fora. Outra coisa. Onde está esse tópico, professor? Oi? Onde está esse tópico? Não, eu tô falando para vocês anotarem. Esse tópico. Essa parte da matéria está na página 26 e 27. Professor, Oi. vai ser interessante a gente ver esses videozinhos do índio, português e africano. Não, não precisa. Não precisa, mas pode, porque aí está mostrando como que a nossa cultura foi influenciada por eles. É o que eu estou falando agora. Por exemplo, os portugueses trouxeram para nós, na formação da cultura brasileira, a religião católica, as festas católicas, por exemplo, né? O Natal é um exemplo, os feriados santos que nós temos também são outros exemplos dessa questão católica, né? Agora, os africanos trouxeram a questão da religião, da Umbanda, do Professor, Candomblé. A Oi. capoeira tá cabum, né? Cabum. Capoeira, Professor. exatamente. Oi. repete fazendo favor que eu tava ocupada. Repetiu o quê? O que você falou? Eu falei sobre dois tópicos que vão cair na prova. O Qual? primeiro são os povos formadores do Brasil. Povos formadores do Brasil. E o segundo é sobre a cultura que esses povos trouxeram para a gente. Professor, eu cheguei. Beleza. Pedro, eu estou falando com a turma sobre os tópicos que vão cair na prova de geografia, tá? Tá. Bom, esses dois tópicos, pessoal, vocês podem ver até a página 28. Lembrando que houve uma miscigenação entre esses povos, ou seja, uma mistura entre todos eles. É claro que nós temos resquícios de povos, vamos dizer assim, sem essa miscigenação. Por exemplo, nós temos em alguns lugares os quilombos, né? Ou seja, onde vivem populações descendentes dos africanos. Nós temos algumas tribos indígenas que são protegidas até pela FUNAI, ou seja, não tem mistura com homem branco. Então, isso é para vocês verem como que esses povos ainda vivem, beleza? Mas eu não vou cobrar sobre isso, só vou cobrar sobre a miscigenação. Ô, professor, Sobre conceitos demográficos, o que eu vou cobrar disso? Oi? eu vi aqueles vídeos. Aí, eu escutei falar que, vamos falar assim, como se uma pessoa nova chegava na tribo indígena, o marido de uma mulher emprestava a mulher pro amigo. Ah, não sei disso não, cara. Que é isso? Que falta de respeito. Sério. Isso é Sobre isso cultural. também. Então, gente, mas isso é cultural. A gente não pode julgar isso. A gente não pode julgar, né? É No cultura. vídeo, Leandro, você tá falando? No vídeo. Ah, eu vi. Não, eu não julgo. Isso é cultura indígena. O que a gente vai fazer se o cara quer emprestar a mulher dele, né? Ué, isso é cultural E dos olha índios. só, melhoraram a segurança do Zoom. O que a gente pode Na fazer se o verdade, cara quer levar professor, chifre? Era tipo assim, um visitante chegava na aldeia e eles, às vezes, eles ofereciam a mulher como presente de boas-vindas. Fala sério, Cruz né? credo. Amigo Cruz e tal, credo. aí o Mulher, cara ficava amigo, emprestado. entendeu? Tá louco. Mulher emprestada. Agora o professor ele vai querer ir para um lugar. Tá doido. Todo não. mundo vai querer, né? Aí, Eu não. professor. Vamos lá. Eu não. Professor, bora fazer uma Conceitos. petição. Conceitos demográficos. O que eu vou cobrar dos conceitos demográficos que eu acho importante que vocês vão ser cobrados? Então, primeira coisa,
as definições de população absoluta, população relativa e, no caso, a densidade demográfica. Repete o que vai fazendo, por favor? Sim, população absoluta. Qual o nome do tópico? População absoluta. Então, população absoluta é um tópico. Tá bom, peraí. Você vai ter que lembrar a definição. Eu vou explicar de novo. Peraí. Então, vamos lá. População absoluta e a população relativa. Agora eu vou explicar. Olha só. Lembrando, são dois tópicos diferentes. Você vai falar da população absoluta primeiro? Isso. Não, lembrando que vocês já têm toda essa explicação, tá, gente? Eu só tô falando o que eu vou cobrar. Tá? Isso aí. Então, olha só. Lembrando, porque vocês já tiveram essa explicação, lembrando que A prova tá difícil? Não. Lembrando que população absoluta é a quantidade total de população de um determinado lugar. Pode ser a população absoluta de um país, pode ser a população absoluta de um estado, pode ser a população absoluta de um município. Então, sempre quando vocês ouvirem falar de população absoluta, lembre-se que está falando da população total. Outra coisa, a população relativa. População relativa, como o próprio nome já diz, é uma relação da população com a área. Ou seja, é uma relação de população com o espaço. Tanto é verdade que a população relativa ela é definida de forma mais correta como densidade demográfica. Por quê? Você pega o número total de habitantes desse lugar, ou seja, a população absoluta, e divide pela área. Esse resultado vai dar o número de habitantes por quilômetro quadrado. Esse número de habitantes por quilômetro quadrado é a densidade demográfica, ou pode ser chamada também de população relativa. Ok? Tá. Beleza. Então, isso eu vou cobrar de vocês. Outra coisa que eu coloquei lá, o conceito de superpovoamento ou superpopulação. Anotem aí, que eu vou relembrar também. É o que, professor? É o conceito de superpovoamento. Professor, densidade demográfica também é um tópico? É um tópico. Só que a densidade demográfica está associada à população relativa, entendeu? Bom, o que eu vou perguntar para vocês sobre o superpovoamento? Pergunta. Vai ser a Oi? população absoluta e Relativa. população absoluta e relativa? Isso. Bom, o que é o superpovoamento? Não, estou falando mais. O que é o superpovoamento, lembrando a vocês, ou superpopulação? Esse conceito, ele é dado, né, quando a população não é atendida na sua totalidade pelos serviços públicos. Então, por exemplo, o município que eu estou aqui hoje, Vassouras. Vassouras tem uma média de 38 Foi onde mil... que eu nasci, fez. Então, aqui tem 38 mil habitantes. O Rio de Janeiro, Professor, Barra do Piraí tem 100 mil habitantes aproximadamente. É um exemplo que eu estou dando, não significa que é verdade. professor. Vamos supor, só um minutinho, vamos supor que o governo de Vassouras não consiga atender a toda a população de Vassouras, que são os 38 mil habitantes. E Barra do Piraí, o prefeito consegue atender a toda a população. Os 100 mil habitantes de Barra do Piraí têm uma saúde de alta qualidade, têm uma educação de alta qualidade, tem segurança pública. Isso é um exemplo. Isso é um Mas exemplo, é verdade, professor? Gente, presta atenção que isso É o contrário. exemplo. Isso é um exemplo. Falou que é exemplo. Presta atenção. Pra vocês não fazerem confusão. Então, Barra do Piraí, a população é totalmente atendida. Aí, quando que vai ser colocado esse conceito de superpovoamento? Ele vai ser direcionado para Vassouras. Porque mesmo com menos habitantes que Barra do Piraí, Vassouras, a população não é atendida na sua totalidade.
Por isso que é chamado de superpovoamento ou superpopulação. Por quê? Professor, Entende-se que essa população é a mais do que o poder público daquele município consegue atender. professor, Entenderam? Professor, Sim. Oi. aquela hora que você explicou, meu celular parece que travou. A única coisa que eu entendi foi quando você falou assim, nesse conceito é quanto a população, aí meu celular parou. Vou falar Aí. de novo. Vou falar de novo então. Fala, João Pedro. então se um lugar tiver, sei lá, um bairro pequeno, com quase 20 habitantes, e se o governo não conseguir atender todo mundo desse bairro, já pode ser considerado superpovoamento? Sim. Porque quando dá o nome de super, significa que tem a mais do que o governo consegue atender. Entendeu? Aham. Tayane, o que eu falei para a Isso se turma? chama comunistas. Esse conceito de superpovoamento, tá me ouvindo, Tayane? Sim. Esse conceito de superpovoamento se dá quando a população é maior do que o governo consegue atender. Tá. Entendeu? Entendeu? Sim. Bando de Então, beleza. comunista. Esse tópico vai ser cobrado com certeza. Aí, Um bando de pessoal, comunista só para mesmo. poder... Tem que se ferrar. Peraí, Zaid. Só para poder simplificar, para simplificar não, para exemplificar para vocês devem se lembrar da explicação que eu dei. Por exemplo, olha essa cidade à direita aqui, ó. Estão vendo? Que é a cidade do Japão. Tem uma grande população, mas todos são atendidos. E todo mundo tem casa. Todos conseguem trabalho, todos têm moradia, todos têm uma Porque todo qualidade mundo de é vida branco. boa. Já em Bangladesh, com uma população tão grande quanto a do Japão, vocês podem ver que tem uma grande parte da população que não é atendida, que vive em áreas chamadas de áreas periféricas, né? Burgos. Não. Essas áreas periféricas, infelizmente, que a gente associa à periferia, né? São as áreas que são deixadas de lado pelo poder público. Essa população não é atendida. Por isso, chamado de superpopulação. Tudo bem? Beleza. Sim. Mas também, professor, no Japão é branco, então todo mundo ganha mais. Não, ganha mais porque o poder público atua da forma correta, né? Dá educação porque para todo mundo negro tem não segurança. pode ganhar mais. Segurança, tem tudo isso. Que nós já conversamos. Por isso que eu não posso ficar perdendo muito tempo, senão eu não vou conseguir chegar ao Ô, final. professor, Oi. nessa questão do IBGE, eles vão fazer ano que vem. Então, quando for, eles vão esperar mais 9 anos para fazer o IBGE de novo? Para ficar no tempo certo? Então, Leandro, não vão porque o governo tem que fazer isso de 10 em 10 anos. Como essa questão da pandemia é uma questão atípica, ou seja, uma questão fora do normal, que não acontece normalmente, assim que for considerado que a pandemia foi controlada, que não tem perigo de contágio, pode ter certeza que o IBGE vai fazer esse censo demográfico, tá? Tá. Mas se eu acabar lá em dezembro? Vai fazer depois. Assim que acabar, vai fazer. Mesmo que seja em 2021, mesmo que seja em 2022, tem que fazer. O governo precisa disso. Ok? Tá. Então, pessoal, Ok. sobre as taxas, o que eu vou cobrar das taxas? Primeira coisa, vocês têm que lembrar o que é crescimento vegetativo. Anota aí. Crescimento vegetativo. Foi? Não. Peraí. Esse tópico eu vou cobrar. Outro Fala de tópico. novo. Crescimento vegetativo. Pronto. Outra coisa que eu vou cobrar de vocês também é o crescimento absoluto. Eu vou reexplicar a diferença. Vamos lá? Posso? Pode. Então, olha só. O crescimento absoluto é o crescimento total. Tá?
Ele não quer saber de nenhuma interferência de saldo migratório, de nada disso. Agora, o crescimento vegetativo ou o crescimento natural, que são sinônimos, ele leva em consideração a diferença, preste atenção, a diferença entre a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade e o saldo migratório. Por exemplo, se uma cidade ela tem pessoas morrendo em maior quantidade do que nascendo, só um minuto, esse saldo do crescimento vegetativo vai ser negativo. Se tem mais pessoas nascendo do que morrendo, o crescimento vegetativo dessa cidade vai ser positivo. Oi? É saldo o quê? É saldo o quê? O saldo da cidade. O saldo, o resultado. Não, migratório. Não, migratório? É. Vou repetir. Gente, vocês já tiveram essa aula. O absoluto. Verdade, rapaziada. Gente, vocês têm tudo isso anotado, ou pelo menos deveriam ter. Eu já expliquei tudo isso. Eu tenho. Olha só, o crescimento vegetativo ou o crescimento natural, ele é medido pela diferença da natalidade, mortalidade e o saldo migratório. Lembrando que natalidade é a quantidade de nascidos em um ano, a mortalidade indica a quantidade de óbitos, ou seja, de mortes, também no mesmo período, e o saldo migratório é a diferença de entrada ou de saída da população do lugar. Então, quando morre mais gente do que nasce naquela cidade, o saldo, o crescimento vegetativo vai ser negativo. Quando nascem mais pessoas do que morrem naquela cidade, vai ser positivo. Se for igual, ou seja, se a natalidade e a mortalidade for igual, nós temos um crescimento nulo. Agora, além dessa questão de morte e de vida, tem o saldo migratório. Ou seja, se a cidade recebe um maior número de imigrantes, é positivo. Agora, se a cidade perde pessoas, porque eles estão emigrando para outros lugares, aí vai ser negativo. Por exemplo, Vassouras. Vassouras perde muita população no saldo migratório, porque as pessoas saem de Vassouras para morar em outras cidades maiores, em busca de trabalho. Volta Redonda já recebe esses migrantes. Por quê? As pessoas vão para lá para morar, procurando trabalho. Deu para entender? Professor, Deu. Beleza. Você ficou sabendo que tem 8 mil desempregados lá em Volta Redonda? Não fiquei sabendo. Bom, então falei com vocês sobre as taxas, sobre as formas de crescimento. Então, o crescimento vegetativo vocês entenderam, correto? Lembrando que taxa de natalidade eu vou cobrar, taxa de mortalidade também eu vou cobrar, e o crescimento e o saldo migratório também. Ok? Turma, sétimo ano? Sim. Oi. Então, beleza. Oi. Bom, outro tópico que eu vou cobrar de vocês é sobre a transição demográfica. Anotem aí. Pera aí, rapidinho. Transição demográfica? Isso. Eu vou explicar de forma bem rápida, porque vocês também já têm isso. E para quem tem alguma dúvida, é só vocês irem lá na Senec Digital, olhem a data dessa aula, que o link está lá para vocês poderem pegar. Ah, professor, essa aula é aquela que a gente viu, que você falou que negócio que o Japão já está na 5ª fase. Isso. Né? Muito bem, João Pedro. Então, olha só. O que eu vou cobrar? Lembrei. O que eu vou cobrar da transição demográfica, turma? Eu vou cobrar as fases. Eu vou perguntar o que é transição demográfica. Como o próprio nome já diz, transição é uma fase de mudança. Demográfica é da população. Então, transição demográfica são as fases de mudança da população. Então, vocês vão ter que estudar fase por fase. Lembrando que a taxa de natalidade e de mortalidade, elas são diferentes em determinadas fases. Por exemplo, vocês viram que na primeira fase, a natalidade e a mortalidade eram altas. Vocês viram que na segunda fase,
a taxa de mortalidade caiu muito e a taxa de natalidade continua se mantendo alta. Vocês viram que na terceira fase, já a população vivendo nas cidades, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade caíram bastante. E a quarta fase é a fase de estabilidade, é a fase em que a população tem uma taxa de crescimento muito pequeno, tá bom? Professor, você vai cobrar explicação ou só vai cobrar as Professor. fases? As definições. Oi? As definições, Então só a você pode definição? Sim. chegar e pode falar assim, ó. Você pode passar esse tipo de questão na prova. Em qual fase o Brasil está e explique o que está ocorrendo nessa frase, nessa fase. Posso pedir sim. Mas posso pedir assim também, Leandro. Ó. Angola não, Zâmbia, um país africano com característica rural, se encontra em qual fase demográfica? Você vai falar, se encontra na fase de Peraí, mas transição como entre que a a gente fase... vai saber? Aí eu vou dar as características. Eu acabei de falar que é uma população rural. Você vai dar... Se é uma população rural, vocês vão ter que lembrar que está na fase de aceleração demográfica, fase 2. Por quê? A população a população procria muito e a mortalidade está diminuindo. Lembra que eu falei com vocês que tem essas características? Tá, entendi. Então, deem uma olhada lá. Então, Peraí, você vai cobrar a quinta fase? Não. Não? Não, só até a quarta fase. Ah, tá. Beleza. Tem país hoje em dia que ainda tá na primeira? Não, na primeira fase não. Todos já estão acima da primeira? Sim. Segunda. Os países mais pobres, onde a população ainda vive no campo, a maior quantidade, como a Zâmbia, por exemplo, que eu falei, eles têm as características da segunda fase, onde eles ainda têm muitos filhos para poderem trabalhar no campo, mas a mortalidade também é alta, mas não tanto quanto na fase 1, entendeu? Você pode fazer com cidade também, professor? Cidade, não. Cidade eu não posso Não? fazer, isso é por país. Ah, tá. Tá? Beleza. Eu penso num monte de hipótese que você pode botar na prova que eu não vou saber, eu vou perguntando. Pode ficar tranquilo. Outra coisa que com certeza vai cair na prova, as teorias demográficas. Ou seja, malthusiana, neomalthusiana, reformista e ecomalthusiana. Podem anotar. Malthusiana, ecomalthusiana e qual? E neomalthusiana. Eu tô anotando tudo aqui que você está falando. Por enquanto você falou povos formadores do Brasil, culturas introduzidas pelos povos que vieram de fora, população absoluta, conceito de superpopulação, crescimento vegetativo, crescimento absoluto, natalidade, mortalidade, transição demográfica e teoria demográfica. Isso aí, teorias demográficas. É malthusiano e o quê? Oi? É malthusiano. Malthusiana, neomalthusiana, reformista e ecomalthusiana. Você pode cobrar só os nomes? Só posso. Você pode chegar e falar quais foram as teorias demográficas? Posso perguntar. Aquele negócio de metalismo não tem... Neomalthusiana. E o quê? Dá pra escutar. Malthusiana, neomalthusiana, reformista e esqueci. E ecomalthusiana. Não vale, professor, você já se formou. Aí, o que vocês estão na dúvida é que eu possa perguntar a definição de uma delas. Com certeza isso vai acontecer.
Com certeza. Por que Tá? com certeza? Porque é muito importante. Ô, professor, você não vai pedir todas elas, não, né? Não. Mas Ah, pelo tá, menos então. uma vocês vão ter que explicar. Teoria não, Malthusiana. Tá bom. Se vocês entenderem a malthusiana, é mais fácil entenderem as outras, tá? Então, continuando. Então, tá. É o quê? Se eu não me engano, a Malthusiana era que Malthus acreditava que se a população fosse demais, todo mundo ia morrer, não, alguma coisa assim. A população cresceria mais do que a produção de alimentos. É, isso aí. Fala, Ah, não João. Fala, João. É o quê? João Otávio, Você não tô te ouvindo. vamos supor, você vai pedir. A gente vai estudar todas, mas vai pedir uma só da que a gente estudou? Então, eu já Ele pode fiz a pedir prova, mais? né? É isso que eu tô falando. Pode ser que caia mais, entendeu? Eu vou parar de falar que o professor vai pegar uma Por pergunta exemplo, minha. Por exemplo, eu posso pedir para vocês, eu dou as características e peço para que vocês marquem a opção que indique corretamente. Por exemplo, eu dou lá falando assim, indica que acredita-se que o grande número de população possa afetar o desempenho natural do planeta Terra. Aí eu pergunto assim, qual teoria demográfica defende essa ideia? Aí vocês vão ter que lembrar que a teoria eco-malthusiana, entendeu? Posso fazer isso. Entendeu? Entendeu? O professor vai fazendo Beleza. sofrer. Vamos lá, turma. Continuando, porque vai acabar. Faltam 5 minutos aí para fechar a aula. Assim que fechar a aula, pessoal, eu encerro a nossa, tá? Então, vamos lá. Tá. Continuando. O que vocês vão ser cobrados agora? É importante que vocês anotem. Então, vamos lá. Quero que vocês anotem o seguinte. A estrutura etária do Brasil. Etária. Do Brasil. Professor, Aí, o que eu vou cobrar da estrutura etária, pessoal? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que lembrar dentro desse conteúdo, aí coloquem aí dentro da estrutura etária, coloquem assim, ó, analisar as pirâmides etárias. No caderno, professor? Tanto faz. É para vocês poderem estudar. É o quê? Analisar as pirâmides etárias. professor, Oi. você pode chegar na botar essas 4 imagens e falar assim, essa imagem é de que ano? Essa o quê? Essa imagem é de que ano? Não. Não vou fazer Não? isso não. Não, pode ficar tranquilo que isso não. Eu vou pedir para vocês Tá. analisarem o seguinte, ó. Por exemplo, boa pergunta. Posso pedir o seguinte, ó. Analisando a pirâmide etária de 2000, quais são as características básicas dela? Aí você pode falar que está havendo uma diminuição da base, ó, uma diminuição da base, pela população está tendo maior acesso à educação, por conhecerem os métodos contraceptivos. Então, é importante que vocês lembrem que quanto maior for o índice de educação no país, quanto melhor for a taxa de escolaridade da população, menor será o número de filhos por casal. Automaticamente tem essa diminuição. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Então, você está falando aí sobre educação. Pode ocorrer vamos falar assim, de 1980 educação do que 1991? Pode ocorrer o que na educação? Não ouvi. De educação de 1991 ser pior do que a de 1980? Pior? Não. Sabe por quê? Porque quanto mais o tempo passa,
maior acessibilidade à educação nós temos. Por exemplo, hoje, Leandro, mesmo sem a escola, acesso à informação nós temos de várias formas. Pela internet, pelo rádio, pela televisão. Então, a educação que eu estou falando não é de 1 mais 1 dá 2, não. A educação é de ter conhecimento. Por exemplo, as meninas e os meninos antigamente, até a década de 80, por exemplo, eles não sabiam como evitar os filhos. Por exemplo, na idade de vocês, eles não sabiam. Isso não era ensinado nas escolas. Hoje, isso já é ensinado. Vocês já sabem por que os filhos nascem. Vocês sabem como que acontece. Por exemplo, eu conversando com a minha tia sobre isso uma vez, a minha tia mais velha, né? Quando ela era criança, as meninas acreditavam que só do garoto encostar nelas, elas já ficavam grávidas. Por quê? Porque não tinha esse acesso ao conhecimento que vocês têm hoje. Tá certo? Então não tinha esse medo. Então, essa educação que eu estou falando com vocês é o acesso ao conhecimento. Deu para entender? Sim. Outra coisa, também com a evolução socioeconômica do país, o número de idosos aumenta. Por quê? Isso vai ser um tópico? Sim, tudo dentro da estrutura etária. Por quê? Porque os idosos vivem mais, porque a qualidade de vida também aumenta. Ok? Turma, vai fechar a sala. Expectativa de vida, renda e desigualdade. Os tópicos que estão na própria apostila são os tópicos que vocês podem se basear. Outra coisa importante para vocês estudarem, rápido que vai fechar. Sobre os setores da economia, primário, secundário e terciário, vai cair, hein? Setor primário, secundário e terciário. Vai fechar.